Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho desse trabalho. O título dele é Inquietações da Alma, de 2007. Nessa época eu vinha pensando as relações entre nós. Por isso que o nome da grande série, chama-se Entre Nós. Em todos os sentidos, né? No sentido de entre nós, entre todos nós, e entre nós as coisas, os pensamentos que precisam ser desatados. E esse trabalho então faz parte dessa série, ele é um dos primeiros. Esse trabalho ele nasceu a partir de um convite do curador Robert Richard, e provavelmente nesse mesmo ano para uma exposição com o título de Livro de Cabeceira. E através dos convites do Richard eu fui desenvolvendo o meu pensamento autoral, desenvolvendo obras que na época eu estava olhando muito para a família, porque eu imagino que a família é uma célula da sociedade, né? E a família é o nosso maior laboratório das emoções. Então eu penso que as nossas relações familiares são riquíssimas, né? São oportunidades para a gente se melhorar, que é o que eu acho que a gente veio fazer aqui no planeta Terra. Então, uma coisa importante, na época do convite do Richard, era um livro folheável, né? Ele tinha várias páginas e eu tive vontade de desmontá-lo, e aqui eu tenho uma única página. Então eu imagino, para mim, né, é importante essa página, mais importante, porque ela justamente fala sobre a minha família, as minhas relações familiares na época, onde vocês vão ver então, desde, por exemplo, como que eu vou dizer, cada símbolo dentro da obra remete a um pensamento meu ou uma pessoa, e assim como essas pessoas se relacionam, né, dentro da nossa família, as imagens que as representam também se relacionam dentro da obra, né? Então, uma das características do trabalho nessa época é investigar o álbum de família. Então, aqui embaixo desse tecido eu tenho uma fotografia do meu pai e da minha mãe. Meu pai hoje é falecido. E sobre ela tem essa folhinha, uma folhinha de oliveira, que é o meu sobrenome. Depois aqui meu filho ainda criança, então ele aqui são os retratinhos, são os contatos na época que tinham fotografia analógica ainda, né? Então eu utilizei um contato para fazer essa amarração. Aqui tem a letra E, que é de Edu, do meu marido. Depois aqui nesse cantinho tem o meu irmão Pedro, com o relacionamento amoroso dele na época, da onde aqui tinha uma sementinha, e até curioso, porque a sementinha significava que eles estavam grávidos, né? E com esse decorrer do tempo, a sementinha sumiu e o meu sobrinho nasceu, né? Então super curioso isso. E aqui do outro lado, meu outro irmão, é uma imagem de São Jorge, ele nasceu no dia de São Jorge. E aqui abaixo é uma fotogravura onde tem o mapa de Portugal, que é simbolizando meu sogro, e a letra T, que é simbolizando a minha sogra. E então a estrutura da obra é uma chapa de metal, de latão, e esse tecido que envolve essa chapa é um tecido
eu imagino que deva ser algum cobre-pão, alguma coisa assim, de acervo familiar também. E ele tem essa característica das linhas que costuram, são todas douradas, nesse sentido de que todo o nosso exercício, mesmo que seja com pouco sucesso, ou que pareça ser pouco sucesso, né? Porque na verdade a gente sempre vai para frente, eu acredito nisso, pelo menos. Então, que cada passo, mesmo que seja 0,001, ele vale ouro, né? Então ele tem muito desse ouro, desse dourado, né? Para simbolizar essas relações que para mim são tão importantes. Todo pensamento do meu trabalho de arte, ele pensa sobre os afetos. Então, como esses afetos vão nos tocar e justamente dar essas possibilidades de transformação. Então, qualquer coisa que eu esteja fazendo, ou vivendo, ou experienciando, essa coisa vai me afetar de alguma forma. Então, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, quando eu comecei a gravar, eu era uma pessoa. Ao final dessa gravação, eu serei outra, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, vai nos transformando pouco a pouco. Ou muito, né? Depende do que vai estar acontecendo com a gente.